A partir de segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal vai ouvir os réus do núcleo crucial, que são os indiciados pela suposta tentativa de golpe de Estado no país. Entre eles está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Assunto para a repórter Janaína Camelo. Essa audiência promete reunir Jair Bolsonaro e antigos aliados. É isso, Janaína? Isso mesmo, Thiago. Todos eles vão estar ali lado a lado e diante do ministro Alexandre de Moraes, né? Presencialmente, direto do plenário da primeira turma. Todos eles vão estar ali a partir de segunda-feira, porque foram reservadas sessões para 5 dias, a partir de segunda-feira e vai até sexta-feira. Se essas audiências, esses interrogatórios não forem concluídos ali no primeiro dia, no segundo dia, e passa para o terceiro dia, enfim, e aí vai ali nessa sequência. Então, todos eles foram intimados a estarem juntos, a não ser o general Walter Braga Neto, né, Thiago? Porque ele está preso, então o interrogatório dele vai acontecer ali por videoconferência. Nenhum deles ali no plenário vai poder ter um contato além de um cumprimento. O ministro Alexandre de Moraes já deixou isso bem claro, porque está mantida a medida cautelar que eles não podem ali ter contato entre si. Então, ao serem interrogados, cada um deles vão se sentar numa mesa que foi posta em frente ao ministro Alexandre de Moraes ali no plenário da primeira turma. Vai estar do lado do ministro ali, do Procurador-Geral da República. E aí a fala de cada um, o primeiro a falar vai ser Mauro Cid. Inclusive a expectativa é de que o interrogatório de Mauro Cid seja o mais demorado, porque ele é o delator ali da investigação, então ele vai precisar garantir, reafirmar, assegurar tudo que ele já falou nos seus depoimentos ali dentro da colaboração premiada. E aí, na sequência, segue a fala por ordem alfabética do nome de cada réu. Então, e da mesma forma, essa ordem também vai ser seguida, Thiago, nos assentos onde eles vão estar ali no plenário da primeira turma. Então, eles vão sentar realmente lado a lado, literalmente. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vai estar entre Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. E outro destaque também, as audiências vão ser todas conduzidas apenas pelo ministro Alexandre de Moraes a todo momento. E apenas ele vai poder se dirigir aos réus, aos interrogados. Ou seja, nem o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, nem os advogados de defesa vão fazer esses questionamentos diretamente aos réus. Se eles tiverem alguma dúvida, vão precisar repassar essa dúvida ali para o ministro Alexandre de Moraes e o próprio ministro faz essa pergunta ali aos interrogados. Lembrando, Thiago, também que a TV Justiça vai estar transmitindo tudo ao vivo, né? Todos os interrogatórios, então, a partir de segunda-feira, às 2h da tarde, todos os interrogatórios vão estar todos ali ao vivo pela TV Justiça. Tchau. Claro que a Jovem Pan vai acompanhar. Aí o ex-presidente comentou sobre essa audiência no Supremo, Janaína? Comentou Jair Bolsonaro hoje, ele disse o seguinte, ele convocou os apoiadores dele a assistirem os interrogatórios, mas ele até disse que vale a pena assistir. Ele falou exatamente essas palavras, mas ele também disse que não vai lacrar. Ele também falou exatamente essas palavras, essa frase, não vai lacrar em frente ao ministro Alexandre de Moraes. Essa declaração foi dada durante um evento que ele participou hoje aqui em Brasília, do PL Mulher, junto com Michele Bolsonaro. E depois desse evento, inclusive, ele foi aí para São Paulo, viajou para São Paulo, onde ele vai passar o final de semana, conversando ali com os advogados dele. Ele, inclusive, foi ao Palácio dos Bandeirantes e se encontrou com o Tarcísio de Freitas, com o governador de São Paulo, que também deve estar com ele ali durante o final de semana. E na segunda-feira, o ex-presidente vai estar aqui em Brasília. Tchau. É isso. Janaína Camelo, com as últimas informações do Judiciário, a gente vai, claro, continuar acompanhando, você volta daqui a pouquinho. E sobre esse assunto ainda, justamente o que a Janaína falou, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai se hospedar no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo de São Paulo, na região do Morumbi, nesse fim de semana, antes do depoimento no Supremo. A repórter Valéria Luizetti é quem traz agora as informações. O governador Tarcísio vai acompanhar o ex-presidente. Valéria, bem-vinda, bom trabalho para você.
Boa noite, Thiago, a todos que nos acompanham. Pois é, o que tudo indica, essa vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui para o Palácio dos Bandeirantes foi feita exatamente a convite do governador Tarcísio de Freitas para que então ele enfrentasse um intensivão aí juntamente de aliados, juntamente dos advogados, antes desse julgamento. Mas, conforme nós apuramos agora há pouco, com exclusividade aqui no Palácio dos Bandeirantes, pelo menos amanhã o governador Tarcísio de Freitas não deverá acompanhar o ex-presidente Bolsonaro por aqui no Palácio, visto que ele tem uma agenda intensa confirmada no interior de São Paulo. Ele deverá, pelo menos, passar pelas cidades de Indaiatuba, Capivari e Americana, e inclusive pode ser que ele permaneça lá até amanhã de domingo, visto que está acontecendo a festa do peão em Americana, e diante disso ele pode ficar por lá e só vou retornar no domingo. E também, conforme nós apuramos, pode ser que no domingo ele participe de uma reunião fechada numa igreja, juntamente da primeira-dama. Então, ao que parece, ele não deverá ficar tanto tempo assim com o ex-presidente Bolsonaro, mas sim, esse encontro deverá acontecer principalmente no domingo. Lembrando, assim como a Janaína mencionou, né, na segunda-feira já começam então esses interrogatórios. O primeiro será o Mauro Cid, já que esses interrogatórios serão feitos em ordem alfabética, e nós seguimos acompanhando aqui na Jovem Pan. Mas nós estamos aqui também, Thiago, no Palácio dos Bandeirantes, porque um pouco mais cedo, por volta das 6 horas da tarde, houve uma celebração, uma comemoração com a presença da princesa do Japão, a Kako de Akishino, que está por aqui no Brasil a convite do governo para comemorar os 130 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão. Durante essa passagem dela aqui pelo Palácio dos Bandeirantes, o governador Tarcísio de Freitas, então, relembrou a importância da comunidade japonesa para a construção não só do Brasil, mas principalmente do estado de São Paulo. E, por sua vez, a princesa, que está pela primeira vez aqui no Brasil, se disse estar bastante lisonjeada, e também falou que relembrava de vários relatos dos parentes dela, que já haviam passado aqui pelo Brasil, e que estava bastante feliz em ver como a comunidade japonesa era forte por aqui. No final de toda essa cerimônia, ela ainda recebeu a mais alta honraria aqui do estado de São Paulo, que é a Ordem do Ipiranga. E agora ela segue viagem por vários outros estados aqui do Brasil, a convite do governo, para comemorar esses 130 anos de história entre Brasil e Japão, Thiago. É isso, relação importantíssima. Valéria Luizetti, que está no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. Até daqui a pouco, mais um giro com os nossos comentaristas, começando pela Dora Kramer, falando, claro, sobre a expectativa para o julgamento na segunda-feira. É claro, Dora, são casos totalmente diferentes, mas, de novo, estaremos de olho na TV Justiça, no Supremo Tribunal Federal, assim como toda a história começou há exatamente 20 anos com a explosão do caso do Mensalão, que você se lembra muito bem. Dora Kramer. Pois é, Thiago, eu só não me lembro, estava aqui tentando, mas eu acho que não teve essa fase de instrução, quer dizer, os interrogatórios, isso não foi televisionado, a gente não acompanhou, eu pelo menos não me lembro disso, só me lembro de ter acompanhado, claro, o julgamento, o caso todo, eletrizante, foi a primeira vez que a gente viu, quer dizer, desde a CPI, o país todo parava em torno disso, né? Porque era uma coisa inédita, era uma coisa absolutamente inédita. Foi a primeira vez que o poder público, no poder, partido no poder, como no caso do PT, o PT não foi o único partido implicado, mas era o partido principal, partido no poder, sendo julgado daquela maneira, com pessoas condenadas, enfim. São casos inteiramente diferentes, mas de qualquer maneira, claro que há uma similaridade, né? Porque são figuras proeminentes da República sendo julgadas. Isso não é uma coisa trivial, né? Quando o ex-presidente diz que não vai lacrar, não vai provocar, não vai fazer... Não entendi direito o que é isso de não lacrar. Será que ele quer dizer, vou respeitar os ritos? É bom, né? Para ele mesmo... É bom porque a gente viu nos outros interrogatórios anteriores que o ministro Alexandre de Moraes não está de brincadeira, não tem o menor problema de se confrontar com o interrogado. Agora vai ser
muito interessante. Eu acho que vai ser a primeira vez, eu pelo menos vai ser a primeira vez que eu vejo um interrogatório dessa natureza, com o delator ali lado a lado, com as pessoas, enfim. O ex-presidente vai se defender, enfim. Vamos ver, vai ser um negócio longo, né? Me parece que são 4 sessões reservadas para isso, então, porque são muitos réus, e acho que não sei se o país vai parar. Eu vou parar para ver. Nós estaremos acompanhando, claro, não só pelo dever de ofício, né, meu caro Cristiano Vilela, mas também pela informação, por tudo. E você, como um operador do direito, você nosso assessor jurídico aqui, qual é a curiosidade que tem, além do lado jornalístico, mas também de saber como é que vai ser o rito? A própria Janaina falou que só o ministro Alexandre de Moraes pode se dirigir aos céus. Por que isso é assim? Como é que isso funciona? Tiago, é muito diferente. A gente está acostumado a acompanhar esse tipo de tomada de depoimento no dia a dia e também acostumado a acompanhar as sessões das turmas do STF. Juntar as duas coisas numa só é algo realmente pouco usual. Você vê que a própria configuração do plenário da primeira turma, da sala onde são realizadas as sessões da primeira turma, vai estar numa configuração diferenciada, e aí vamos ter, primeiramente, a fala do delator, e a partir daí, num segundo momento, serão ouvidos realmente os réus para que eles possam, eventualmente, contrapor aquilo que for dito anteriormente pelo delator. Nesse sentido, existe ali uma série de questões que podem surgir, tanto questões objetivas, de alguma informação que venha a contrapor determinada informação que seja colocada, até o aspecto subjetivo. Muitas vezes você conversa, ensaia, os advogados orientam de uma forma geral, mas no calor do momento, o réu muitas vezes acaba se posicionando, acaba estourando, acaba explodindo, enfim. E esse tipo de situação, sendo transmitida para todo o país, todo mundo de olho, pode acabar realmente criando alguns fatos, alguns casos que chamem a atenção e que virem notícia. Vamos estar repercutindo esse julgamento ao longo de todos os dias.